Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2. O título do nosso capítulo é Consumo e Desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de um subtópico, está lá na página 6 da nossa apostila, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Bom, é preciso que primeiro a gente perceba qual a diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, segundo seu nível socioeconômico, os países são divididos em duas grandes categorias pelas Nações Unidas. Então, como estaria essa divisão ou esta classificação? Seriam países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Há ainda os países emergentes ou em desenvolvimento, ou seja, aqueles subemergentes, são aqueles que possuem certo nível de industrialização, mas ainda possuem desigualdades econômicas significativas, né? Então, a classificação desses países, ela baseia-se no Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, no IDH, que vai medir tanto as riquezas de um país, como o nível de educação e também a expectativa de vida, né? Um país com um alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é considerado um país desenvolvido. E estes países, eles possuem uma infraestrutura tecnológica bastante expressiva, tem uma economia avançada em comparação aos países, né? E os cidadãos também dos países desenvolvidos, eles desfrutam de uma vida livre e saudável. Já nos países com baixa industrialização e com baixo IDH, que são aqueles chamados de países em desenvolvimento, eles têm um nível mais elevado de taxas de nascimento e morte do que nos países desenvolvidos, assim como a sua taxa também de mortalidade infantil, que normalmente é muito alta, né? As crianças não recebem, como se diz, apoio, né, do governo. É importante, a Constituição no Brasil, por exemplo, a Constituição Federal defende o direito de vacina das crianças, né? Vocês, por exemplo, para serem matriculados nas escolas, é necessário que o papai e a mamãe tenham apresentado lá atrás a carteirinha de vacinação de vocês. Então, isso é muito importante para que se cuide da vida das nossas crianças. Mas voltando aqui à nossa questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, vamos fazer um contraponto. Nos países desenvolvidos, né, um país desenvolvido, então, é aquele que possui um alto nível de industrialização e renda per capita. Apresenta um alto IDH e vai apresentar qualidade de vida e um alto nível de educação. Já os subdesenvolvidos, o oposto, né? É aquele que tem pouca indústria, baixa renda per capita, o IDH é baixo, os cidadãos têm um padrão de vida de moderado a baixo. Nos desenvolvidos, você vai ter uma taxa muito baixa de desemprego e também de pobreza. Já nos subdesenvolvidos, a taxa é muito alta, vai ter muito desemprego e muita pobreza. O PIB dos desenvolvidos é alto, dos subdesenvolvidos é mais baixo. As taxas de mortalidade infantil e nascimento, como eu falei, nos desenvolvidos é baixa, nos subdesenvolvidos é alta. E por aí vai. A educação possui altas taxas de alfabetização nos desenvolvidos. Nos países mais pobres, alta taxa de analfabetismo. Triste isso, mas é real. Quantas receitas, né? Os países desenvolvidos geram receitas através do setor industrial. Já os subdesenvolvidos, eles estão mais voltados para os setores de agricultura e serviço. Nos ricos, nos desenvolvidos, a expectativa de vida é alta, as condições de vida são boas. No subdesenvolvido, a expectativa de vida é baixa, as condições de vida de moderada para baixa, não é? Nos ricos, a distribuição de renda é igual. Nos subdesenvolvidos, concentrada na mão
de poucos, muito poucos. Então, se a gente pedir um exemplo de um país desenvolvido, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Itália, né, Noruega, subdesenvolvido. Índia, Quênia, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia, Turquia. Enfim, sem comentários políticos, gente. Então, um país desenvolvido é aquele que tem, resumindo, né, um elevado nível de desenvolvimento industrial, baseando a sua economia em tecnologia e manufatura, ao invés de se apoiar na agricultura. Os recursos produtivos são totalmente utilizados e isso vai resultar em um aumento na produção e no consumo, né, e que vai elevar o nível de renda per capita e também do PIB. Bom, essas características que nós apresentamos aqui, né, vão todas contribuir justamente para que o IDH tenha um alto índice, né, seja bem elevado. Então, um país desenvolvido é utilizado como sinônimo de país industrializado, outros ainda usam a expressão país de primeiro mundo ou de país pós-industrial. Então, esse seria o termo, os termos que seriam aplicados a um país desenvolvido. Quanto aos países subdesenvolvidos, né, são aqueles que têm um baixo nível de industrialização, padrão de vida relativamente modesto e o IDH de moderado para baixo, né? Então, nós já elencamos, de uma certa forma, as condições dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que as taxas de nascimento e de morte também são mais altas, que esses países geram as suas receitas através do setor agrícola ou dos setores de serviço, não possuem, né, uma economia estável e, por isso, eles vão depender dos países desenvolvidos para apoiá-los no estabelecimento das suas indústrias. Bom,